Boa noite, queridos. Graça e paz. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Na verdade, meio que como se fosse uma sequência do que foi quarta-feira passada. Continuamos mais um pouco na história de Paulo ali. E dessa vez eu quero falar com você sobre a essência da identidade. Amém? A essência da identidade. Quando você não conhece sua identidade, qualquer mentira pode trazer sentido à sua existência. Eu vou falar de novo. Quando você não conhece sua identidade, qualquer mentira pode influenciar a sua existência. Então vamos dizer ao contrário. Quando você conhece sua identidade, nenhuma mentira do maligno vai confundir você, porque você sabe quem você é, filho de quem você é, por que você veio a esse mundo, amém? Vamos ler a palavra então, Atos capítulo 19, versículo 11. Semana passada a gente estava em Atos 16. Atos capítulo 19, versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, ou Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém? Glória a Deus. Está com um pouco de microfonia, se vocês conseguirem. Eu não sei se sou eu aqui. Queridos, essa história mostra o seguinte: o apóstolo Paulo pregando, libertando, curando pessoas, fazendo sinais extraordinários em nome de Jesus. Ele é visto por esses filhos de sacerdotes, filhos de Seva, que vão querer também fazer isso em nome de Jesus, e eles fazem isso por alguns dias. Vocês lembram a semana passada que a gente falou da mulher que durante alguns dias ficavam falando, né? Esses são homens de Deus, estão pregando o evangelho, mas era um espírito de engano. E aqui, dando sequência, né, nós percebemos que o mundo espiritual ele é influente, conflitante e reativo. O mundo espiritual é influente porque tudo que interfere na nossa vida espiritual é provocada, na nossa vida aqui material é provocada no mundo espiritual. O que acontece no mundo espiritual influencia as nossas vidas. Por isso muitas pessoas se sentem oprimidas muitas vezes. Como também, quando você está em alinhamento com o céu, você sente plenitude, você sente graça de Deus. Porque o mundo espiritual nos traz influência, provoca influência. O mundo espiritual, ele é conflitante, porque existe uma guerra, uma batalha. Existe uma guerra e uma batalha. Não é brincadeira. O diabo quer matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em
abundância. Estamos em uma batalha espiritual. Quer você queira ou não, quer você acredite ou não, existe no reino do Espírito demônios que nos afrontam, mas também temos anjos como aliados. Aleluia? Então você não vai perder essa guerra, você tem que escolher que lado que você está. E o mundo espiritual é reativo, tudo aquilo que você faz aqui causa uma reação no mundo espiritual, né? A Bíblia diz assim, como a neve, a chuva cai, molha a terra, rega a semente, né? E depois volta para o céu, assim é a palavra do Senhor, que não volta vazia. Pensa, né? A neve, a chuva cai, molha a terra, rega a terra, isso é o quê? Algo que é um ciclo natural, e só que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela também faz isso, ela vem, cumpre um propósito e volta para Deus e não volta vazia. A chuva você vê caindo, o vapor subindo, você não percebe. A bênção de Deus vai vir sobre a sua vida em público. O que você ora no secreto de joelho não aparece, é seu, é o seu secreto. E aí a palavra vai nos falando que o Senhor, Ele dá pão ao que come e semente ao que semeia, e toda semeadura ela vai provocar uma reação no reino do Espírito, ela vai provocar uma reação no reino dos céus. Então semeie paz se você quer colher paz, semeie fidelidade se você quer colher fidelidade, semeie honra se você quer colher honra. Por quê? Porque o mundo espiritual é reativo. Isso aí foi parte da mensagem da semana passada, eu só estava te lembrando aqui. Hoje nós vamos continuar estudando a influência do mundo espiritual, mas para que você entenda que a sua autoridade no reino do Espírito está diretamente ligada com a identidade que você carrega. Então, pessoas que não entendem a autoridade que elas têm, é porque elas não compreenderam ainda a identidade que elas carregam. Vocês estão comigo, gente? Então, a comparação, muitas vezes, ela confunde a nossa identidade. Quem tem sua identidade bem definida, nunca será refém da opinião dos outros. Quem conhece sua identidade, quem sabe sua essência, o meu tema é esse, a essência da identidade. E eu não estou falando assim do seu temperamento, irmãos, amém? Pelo amor de Deus, não, eu sou assim mesmo, é meu temperamento, eu sou sanguíneo, eu sou colérico, sou melancólico, sou fleumático, eu sou meio irritado mesmo, eu sou assim. Eu não estou falando do seu temperamento não, estou falando da sua identidade, amém? Porque temperamento é moldado, temperamento tem partes positivas e partes negativas, tem qualidades e tem defeitos, você potencializa as qualidades e os defeitos, como faz? Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um pacote para qualquer tipo de temperamento. Eu sou sanguíneo, nervoso, eu por exemplo, eu sou sanguíneo, bruto, sistemático, esquisito. Aliás, eu não sou sanguíneo, eu sou hemorrágico. Né, amor? Só que como que eu posso administrar isso? Fruto do Espírito. Eu sou melancólico e tal, eu gosto de ajudar os outros, mas eu choro à toa, eu sou sentimental, sou carente. Como que eu posso fazer? Fruto do Espírito. Eu sou fleumático, eu sou tranquilo, graças a Deus sou pacificador, pacifico as coisas e tal. Só que eu fico procrastinando muito, eu sempre fico deixando para amanhã. Achei um tanto aí. Eu fico procrastinando e tal. O que eu preciso fazer? Fruto do Espírito. Fruto do Espírito vai compensar qualquer defeito de caráter ou de temperamento. Você está comigo? Amém? Mas eu estou falando para você de muito mais do que isso, porque seu temperamento pode fazer parte da sua identidade, mas não é sua identidade assim. Então para com essa história de que eu nasci assim, a minha essência é essa, você tem que me aceitar assim, né? É que nem aquele louvor, né, da pastora Gabriela. Eu nasci assim, né? Então, irmãos, quando você tem sua identidade bem definida, você não vai ficar refém das opiniões alheias, você vai avançar. E esses filhos de Seva, eles não tinham a identidade definida, apesar de ter título, porque eles não tinham autoridade no mundo espiritual.
Então, sua identidade vai determinar a sua autoridade espiritual. Vocês estão comigo? Nós estamos juntos? Então, aqui eu quero já entrar no primeiro ponto dessa mensagem com você. Tire sua fé do anonimato. Meu irmão, uma pessoa de fé precisa expressar fé. Eu vou falar de novo que eu preciso te empolgar mais. Vou dar 50 conto para cada glória a Deus hoje. Eu preciso de vocês, gente. Vamos junto, Mega. Vamos junto. A gente é alegre. Vem ser feliz com a gente. Vem ser feliz. Tire sua fé do anonimato. Se você sabe quem você é, se você reconhece, sabe, a presença de Deus, sua filiação, né? Você entende que você só pode alcançar isso pela fé, mas a sua fé precisa ter uma expressão. Vamos voltar no versículo 11 e 12 aqui do texto que a gente estava lendo. Quer ver? Olha só, olha o que acontece. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Preste atenção, o ministério de Jesus foi marcado por libertação, cura e milagres. Jesus sempre operou ensinando a doutrina, ensinando a palavra, operando nesses 3 níveis: libertação, cura e sinais extraordinários, milagres. O primeiro milagre que Jesus fez, ou o primeiro demônio que ele expulsa, quando você vai para Marcos capítulo 1, versículo 27, Jesus expulsa um espírito maligno, estava debatendo, fazendo graça, aquele negócio todo. Jesus falou: sai dele e tal. Aí o povo olhou e falou assim: uau, que doutrina é essa que até os demônios lhe submetem? Que ensino é esse que ele tem autoridade até sobre demônios? Né? Que doutrina, que ensino é esse? Logo mais à frente tem a primeira cura de Jesus. Jesus cura a sogra de Pedro. Ela está enferma, está em casa, também no capítulo 1 de Marcos. Ela está ali mal, ela está ali com febre, e Jesus chega com os seus discípulos, e Pedro vê a sogra naquela situação. Jesus vai lá e cura ela. Os escritos apócrifos dizem que foi por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes. Brincadeira, viu, mãe? Jesus cura. Jesus faz milagres. O Evangelho de João, naquele primeiro milagre que Jesus fez, um sinal extraordinário, está em João capítulo 2, tudo no começo dos Evangelhos. Ele transforma a água em vinho, naquele casamento, traz alegria de volta, e a Bíblia diz assim: muitos sinais milagrosos ele fazia. Então preste atenção, Jesus operava com libertação, cura e sinais extraordinários. Aí vem o apóstolo Paulo e se converte, e nessa parte do texto que nós lemos aqui, a Bíblia está dizendo que ele está libertando pessoas de opressões malignas, ele está curando enfermos, até o lenço, a toalha, receba, curava, né? Até o lenço dele curava, o lençol dele, a capa dele. Você vai lendo outros lugares na Bíblia, você vai perceber isso. Ele curava enfermos, ele fazia sinais extraordinários, conforme está na Bíblia. Então vamos junto. Jesus operava com cura, libertação, sinais extraordinários. Paulo vem e opera libertação, cura e sinais extraordinários. A igreja primitiva, libertação, cura, sinais extraordinários. Em nome de Jesus, quem conhece sua identidade vai operar com curas, sinais e libertação. Meu irmão, existe uma autoridade sobre a sua vida, sobre você mesmo, para que você seja liberto de tudo que te prende. Quem conhece a sua identidade não será refém do maligno. Sabe que é filho de Deus, não aceita afronta. E mesmo que o maligno chegar e falar: se fores filho de Deus, faça isso ou faça aquilo, Jesus
falou assim, eu não preciso fazer nada, não, eu sei quem eu sou. Deus já tinha falado, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Deus já falou a seu respeito coisas e promessas que você precisa se agarrar a elas. E quando você se agarrar a elas, nada, nem ninguém, nem o diabo vai poder roubar a sua identidade, roubar essa alegria de servir a Deus. Você precisa conhecer a identidade que você carrega. Muita gente, muito cristão, tem gente que não gosta nem de falar diabo. A pessoa fala assim, sabe eu falo o quê? O quê? É um encardido, né? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, quando ele ressuscitou, ele deu uma palavra para os discípulos e falou assim, o Espírito Santo vai vir sobre vocês. Vocês vão ter autoridade sobre serpentes, escorpiões, se beber alguma coisa mortífera, nada lhes causará dano. Meu irmão, existe uma autoridade que está ligada à sua identidade. Se você não conhecer quem você é, você não pode exercer essa autoridade. E quando você conhece quem você é, você começa a enfrentar lutas no reino do Espírito. Você enfrenta lutas na família, você fala, isso aqui é espiritual esse negócio. Mas você tem autoridade, você está me entendendo ou não? Não é para determinar nada para Deus, é para determinar no reino do Espírito. Porque Deus você se submete, para o diabo você dá comando. A Deus você se submete, ao diabo você resiste. A Deus você se entrega, ao diabo você afasta e põe longe, cara. Aleluia, aleluia. Então nós vemos aqui, o que acontece? Libertação, cura e milagres. Meu irmão, nós ouvimos muitos testemunhos. A hora que eu cheguei aqui, eu já ouvi um testemunho, né? A Fabi já chegou e falou assim, pastor, minha vista está 100% curada. Eu não sei... Eu não vi a Carol aqui com o Vandinho, mas a primeira vez que eles vieram no culto, aqui, já há um ano e pouco atrás, uma quarta-feira. Meu irmão, ela assim, da noite para o dia, ela amanheceu cega, sem enxergar absolutamente nada. Foi no médico, fez exames, fizeram um bocado de coisa, e ela nada. Ela falou que era angustiante, porque ela não conseguia tomar banho, ela não conseguia escovar o cabelo, ela não conseguia fazer nada. E falou o nome do negócio lá, eu não sei lembrar o que é, não lembro para falar para você. E veio, e aquele ambiente de adoração, ela ficou sentada, porque ela ficava em pé, ela ficava zonza, porque não estava enxergando nada, ela ficou sentada. E sentada ela ficou com o olho fechado. E com o olho fechado, ela permaneceu. E a palavra veio, e ela disse que ela pegava a palavra e falava, eu creio, Senhor, eu creio. Quando no final a gente foi colocar o pessoal de pé para orar, e foi daqueles dias esquisitos. Aqueles dias, não sei se vocês lembram, nós não conseguíamos terminar, arrancamos a cadeira, o pessoal arrumando a cadeira, gente caído para o chão, sabe aquele negócio assim, tremendo. Mas ela o tempo todo com o olho fechado, mas no final, na oração, ela ficou de pé e falou assim, Senhor, eu creio na tua palavra. Quando ela abriu os olhos, estava enxergando, depois de meses sem enxergar, enxergando tudo. Às vezes eu podia trazer algumas pessoas para contar algumas coisas aqui para você, mas de vez em quando a gente vai contando aqui, está tudo bem, senão a gente fica fazendo muito sensacionalismo, porque toda honra e toda glória é para Ele, ou não é verdade? Um dia eu estava numa casa, entrei para fazer uma visita, para um casal, estou conversando com um casal, e conversando com o casal, eu já notei que tinha alguma coisa esquisita ali com a moça. E nisso chega a sogra, a mãe do rapaz. Estou falando porque não são da igreja, então é por isso que eu falo para você que certas coisas às vezes é complicado a gente testemunhar, mas eu estou me sentindo à vontade por isso. E chega a sogra e fica sentada ali, a sogra dela, mãe do rapaz.
E conversamos e tal, mas muita resistência, coração duro, aquele negócio, aquele olhar assim, com raiva. Eu logo falei, é hoje. Tá bom, 2 horas de conversa e tal, aquele clima, aquele ambiente. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, meu irmão. A hora que eu fui falar para o marido dela, fica atrás dela, ele estava lá na cozinha, tinha dado corrida, estava lá embaixo. Diante de Deus, irmão, estou falando para você, diante de Deus. A hora que eu fui falar para ele ficar atrás dela, porque ela podia cair, eu olhei, cadê o homem, cara? Aí eu olhei lá atrás da geladeira, que é isso? Aí eu orando, tal, te repreendo em nome de Jesus, irmãos, nunca tinha acontecido isso. Eu aqui orando por ela, endemoniada, a sogra ficou endemoniada atrás de mim. Eu falei, ô louco! Daí surge aquela expressão, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, sabe como é que é? Porque você está aqui e o bicho é nervoso, o bicho quer arranhar a gente, quer morder, quer dar tapa, né? Certos tipos de espírito que tem alguns nomes culturais, né? Não tem na Bíblia, mas tem nomes culturais, eles gostam muito de show, de espetáculo, de gritaria e tal, e foi um fervo aquele dia, meu irmão. As 2 foram libertas em nome de Jesus naquele dia. Depois o marido veio para orar. São coisas que nós vemos e percebemos que Deus continua operando no meio da igreja. Agora eu quero te falar uma coisa, isso não é para uma pessoa específica, para 2 pessoas específicas, para 3, isso é para a igreja, é para a igreja de Cristo Jesus, é para a igreja de Cristo Jesus. Eu não sei se eu já contei aqui, um dia eu fui no hospital e o rapaz ia precisar amputar a perna, porque estava com aquela gaiola, tinha quebrado a perna em vários lugares, e inchou muito, infeccionou, estava cheirando mal, ia precisar amputar, e eu fui lá, e eu levei o óleo, e comecei a orar, e passei na perna dele, ele começou a gritar, eu pensei que eu tinha machucado o homem. Eu falei, meu Deus, a enfermeira veio, aquele negócio, e o que aconteceu? E eu ali orando, daqui a pouco ele falou assim, eu estou sentindo minha perna esquentou. Resultado, a família ligou, uns 4, 5 dias depois, não precisou amputar, a perna dele circulou, voltou a circulação. Sabe, nós precisamos acreditar nessas coisas. Se Jesus operava por libertação, cura e maravilhas, Paulo, ele operava por sinais, curas e libertação. A igreja operava por sinais, cura e libertação. Você precisa andar e caminhar com sinais, curas e libertação na sua vida. Quem está comigo, diga amém. Isso é algo que nós precisamos fazer. Segunda coisa que eu quero falar com você: sua autoridade está em sua identidade. Olha só o versículo 13, Atos 19, 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, presta atenção que não foi um evento, eles andavam fazendo isso. Eles estavam fazendo isso. Em algumas traduções eles estavam exorcizando. Não foi um evento específico. Alguns, preste atenção, judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoninhados, que era um ninho de demônios, uma casta, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Eles usaram o nome certo, usaram a doutrina certa de Paulo, só não tinha autoridade. Por que eles não tinham autoridade? Versículo 14. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Eram judeus, filhos de sacerdote, e era o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes. Vocês estão me entendendo aqui? Com quem que nós estamos falando? Não eram pessoas comuns, pessoas que tinham título, pessoas que tinham posição, pessoas que tinham cargo. Olha o 15. Um dia, eles foram fazendo isso. Sai em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega e tal. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus,
eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês quem são? Vocês quem são? É interessante essa forma, né, que está escrito aqui, porque o espírito maligno revelou: eu conheço Jesus. Paulo, eu sei quem é. Mas e vocês? Quem são vocês? Meu irmão, muito mais do que ser reconhecido na terra, você precisa ser conhecido no céu. Muito mais, sabe, do que você ter conhecimento aqui na terra, ser conhecido pelas pessoas aqui na terra, você precisa ser conhecido no céu. E se só pode ser conhecido no céu se a sua identidade estiver ligada na sua autoridade, e sua autoridade estiver ligada na sua identidade. Porque se não for assim, se não for essa via de mão duplas, não vai funcionar. Foi Jesus mesmo que disse para aquelas pessoas que chegaram para ele e disseram assim: Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome evangelizamos. Jesus fala assim para eles: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Eles foram conhecidos na terra por ter feito e usado dons espirituais. Eles foram conhecidos na terra porque através dos dons eles fizeram alguma coisa, mas eles não eram conhecidos no céu. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você: dom não impressiona Deus, porque foi Ele mesmo que deu, e Ele pode até usar alguém no dom para libertar alguém, para curar alguém, porque Ele está com foco na ovelha, na vida, na pessoa. Mas se não tiver autoridade, se não tiver identidade, não vai funcionar. Não adianta nada fazer um monte de coisa e no último dia Jesus falou assim: eu não conheço vocês, o céu não conhece vocês. Então eu quero estimular você a não vir na igreja, mas ser igreja. Aonde você estiver, você vai pisar com autoridade, você vai curar enfermos, você vai libertar. Ah, mas e se não curar? O seu papel é orar. Quem cura é Deus, meu irmão. Quem cura é Deus. Seu papel é orar. Seu papel é esse. Seu papel é esse. No mundo espiritual, sua identidade vai estar atrelada à sua identidade. Eram homens judeus, filhos do sacerdote, exercendo o ministério. Eles tinham título, tinham sacerdócio, tinham linguagem eclesiástica, tinham ministério, mas não tinham identidade no mundo espiritual. Não tinham identidade no mundo espiritual. Meu irmão, a sua autoridade não está ligada aos seus títulos, por favor. Não está ligado ao seu cargo, está ligado à sua posição espiritual. Sabe, busque autoridade pela identidade que você tem. Qual é a identidade que você tem? Eu estou falando desde o começo, você precisa ser conhecido no mundo espiritual, você precisa saber que você é filho de Deus. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês? Judeus, legal, hein? Judeus, sacerdotes, do ministério, do manto, do reteté, mas não adiantou nada. Porque nem título, nem cargo, nem posição determina a autoridade que você tem. Sabe o que está escrito em Hebreus capítulo 8, lá no versículo 6, se eu não estiver enganado? Por meio de Jesus, Ele estabelece uma nova aliança conosco, igreja, uma aliança superior, uma aliança que é melhor e maior do que a aliança que foi feita no Antigo Testamento, a aliança que foi feita através da lei. Deus estabeleceu com a igreja uma aliança que é superior, é uma aliança que é maior. Acha o texto para mim, eu preciso ler agora, Hebreus capítulo 8, pode ler desde o 1, porque aí eu finjo que eu sei qual versículo que é.
Hebreus 8:1. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Não foi o tabernáculo de homem, foi Deus que fez. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. E se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Deixa aqui um pouquinho. Se Jesus estivesse na terra, nem sacerdote, sabe, naquela mentalidade dos religiosos, não, você nem sacerdote você não é. Nós escolhemos Barrabás, meu filho, você não é nada aqui não. Só que Jesus tinha uma identidade ligada no céu. Ele sabia quem era. Quando Deus falou com Jesus, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda, pelo menos não registrado. Ele foi para o batismo do Jordão aos 30 anos de idade, e ele sai daquelas águas ali com essa palavra de Deus: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus não tinha feito nenhum milagre, nada, mas ele já era amado. Sabe, você fica pensando que vai ser amado por Deus pelas coisas que você faz. Você vai ser amado por Deus quando você reconhece sua identidade de filho, e aí você sabe, ele é o meu pai, eu sou filho, e acabou, meu irmão. Versículo 5. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, que já Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenham cuidado de fazer segundo o modelo que lhes foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Ah, meu irmão, se você entender isso aqui, sim, a gente ama Israel, a gente sabe que o povo de Israel é um povo escolhido por Deus, mas quando se trata de aliança, Deus está falando que a aliança que Ele estabeleceu com a gente, da aliança que Ele estabeleceu com a igreja, é uma aliança superior. Por quê? Porque na primeira estava baseado na lei, na segunda está baseado em promessas superiores. Existem promessas superiores para você, sabe? Esses homens, por serem judeus, por serem filhos de sacerdote, por serem pessoas do ministério, estava lá orando em nome de Jesus, a quem Paulo prega, não sei o que, achando que estava causando. Meu irmão, o diabo deu uma surra neles, deixou eles pelado e botaram eles para correr pelado. Vestes na Bíblia tem muitos significados, muitos. Vestes de louvor, vestes de justiça, vestes de santidade. Você vai encontrar muitas expressões. Mas se a gente juntar tudo isso, vestes, está falando da nossa autoridade e da nossa posição em Deus. Na visão de Zacarias no capítulo 4, quando ele viu o sumo sacerdote com vestes sujas, o diabo começou a acusar, a apontar. Mas sabe, na nossa aliança, aquele que se arrepende tem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É puro mais que a neve, é alvo mais que a neve. Você tem que entender, meu irmão, que aquilo que Cristo fez por você não foi só te perdoar dos pecados que você cometeu, mas te capacitar para você não andar mais na prática do pecado. E aqui eu entro no terceiro ponto dessa mensagem. O propósito da autoridade não é promover você, mas exaltar Jesus. Você já encontrou com alguém assim, com muita autoridade? Ele vai pregar na igreja. Tem uns que muda até a voz. Já viu ou não? Ele pega no microfone e gosta de pegar bem na cápsula assim. Aí ele desce para falar com você. Oi, Pai do Senhor. Pior coisa que tem é gente arrotando santidade.
Pior coisa que tem é gente às vezes se achando, sabe? Não, eu tenho autoridade. Meu irmão, cuidado. Cuidado para não tomar uma surra do inimigo e sair pelado. E esse pelado que eu estou falando para você é sem sua autoridade, sem suas vestes de justiça, de louvor, de adoração, sem suas vestes de santidade. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, o diabo não está brincando. O diabo não está brincando. Leva a sério. Leva Deus a sério, meu irmão. Leva Deus a sério, leva Jesus a sério. Você não está aqui por causa de uma religião, não. Religião falhou, meu irmão. Religião falhou. É a obra de Cristo na cruz que nos resgata de todo mal, de todo pecado. Não pense que você está, eu estou na igreja, já está tudo certo. Não, tem posicionamento, tem identidade. Judas estava sentado na mesa com Jesus, comendo com Jesus, lá fora negociando o preço que ia vender. Judas estava comendo da mão de Jesus, lá fora negociando o preço. Judas está indo na igreja, lá fora um motel está marcado. Judas está lá na igreja, comendo na mesa de Jesus, lá fora a pornografia já está só esperando ficar sozinho. Judas está dentro da igreja ouvindo a palavra, lá fora já está com vontade de ir para o pecado. Meu irmão, leva a Deus a sério. O Judas está na mesa comendo o prato de Jesus, mas já está com o contatinho esperando. Por favor, eu não quero aqui, sabe, parecer que se tiver visitante aqui, alguém avisa depois que tem dia que eu sou mais legal. Mas eu não quero parecer aqui um quadrado, um grosso, sabe, falando com você. Mas tem muita gente brincando com Deus, brincando com o reino espiritual, brincando com o mundo espiritual. Esses caras aqui, e sai em nome de Jesus a quem Paulo prega, e sai não sei o quê, sem identidade, sem nenhuma autoridade. O diabo acabou com eles. O final de Judas, sabe como é que foi também? O final de Judas, meu irmão, foi numa forca, se enforcando lá. Sabe, o final de quem brinca com o mundo espiritual é trágico. Leva Deus a sério, meu irmão. Você precisa levar Deus a sério. Mas na igreja tem muito pecado, não tem, pastor? Ué, se tivesse todo mundo santo, não precisava da igreja não, já pegava uma linha e ia para o céu. Mas na igreja tem fofoca, não tem, pastor? Tem, que vontade de dar uns murros eu tenho. Falando para você, irmão, eu sou da Nhumas. Só que tem uma coisa, Samuel foi levado por Ana para ser colocado num templo aonde a visão já não existia, aonde o pecado reinava por Ofni e Finéias, onde o sacerdote Eli já não tinha mais controle sobre os seus filhos, onde o pecado reinava e operava. Ofni e Finéias ficavam na porta do templo, pegando a melhor parte da oferta que era para Deus, eles pegavam para eles pegavam mulheres que iam para o templo, ia se prostituir com elas. Samuel cresceu santo. Samuel cresceu santo, sem se contaminar com aquela sujeira que tinha no tabernáculo, santo. E aí depois, quando Deus foi voltar a falar, ele não falou Eli, ele não falou Ofni, não falou Finé, ele falou Samuel. Leva a sério, meu irmão. Não fica brincando, não. Que temor eu estou sentindo aqui. Sabe por que Paulo era conhecido? Jesus os espíritos conhecia. Eles falaram assim: Paulo nós sabemos quem é. Deixa eu ler mais um texto com você, está em Atos 9. Agora vamos lá na chamada de Paulo.
Atos 9, versículo 11 também. O Senhor disse para Ananias, o sujeito está oculto aqui porque falou o nome dele antes. O Senhor lhe disse a Ananias, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Saulo é o nome de Paulo, o nome é Shaul, ou Saul, tá certo? Significa pequeno. Então o apóstolo Paulo, o maior herói, né, do Novo Testamento, tinha um nome que era pequeno. Não pequeno no sentido de grandeza, mas no sentido de carinho, sabe? Pequeno, Shaul. Ele está o quê? O que ele está fazendo? Versículo 12. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar a impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante todo o povo de Israel. Aleluia. Vamos ler mais um pouco. Mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantando-se foi batizado. Dá um aplauso à palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas Urânio, o que isso tem a ver com o texto que você estava lendo? Quando o diabo falou assim, Paulo eu conheço, Paulo eu sei quem é porque a história de Paulo já está marcada por oração, por visão, por submissão de imposição de mãos. Ele está reconhecendo a autoridade. E aí, meu irmão, o que fez dele reconhecido? Ananias e todo o povo tinha opinião. Esse é um homem mau, ele está perseguindo a igreja, ele está matando a igreja. Essa era a opinião do povo. Deus falou, Jesus falou para ele, não, essa é a opinião do povo. Para mim, ele é um instrumento escolhido, um vaso escolhido que vai levar o meu nome. Então quando você sabe sua identidade, meu irmão, não importa a opinião da terra, o que importa é o quanto você é reconhecido no céu. Sabe, quando você faz, sabe, o seu posicionamento é o quanto você é reconhecido no céu. E Paulo está fazendo o que? Orando. Ele está no secreto, ele está sozinho. Sabe, ele está sozinho, ele não está lá falando para todo mundo, eu estou aqui com a experiência com Jesus, Jesus apareceu para mim, e eu estava no caminho de Damasco, e apareceu uma luz, né, e tal. E tem gente que pensa que Paulo caiu do cavalo, né, que pensa que tinha cavalo na história. Paulo caiu do cavalo, não tinha cavalo na história, irmão. Não tinha cavalo. Ele está orando, ele está no secreto. Sua identidade é formada nas suas experiências secretas. Você não precisa falar para ninguém que ora. Você não precisa falar para ninguém que faz, que jejua. Você não precisa falar para ninguém que foi no monte, desceu no monte, foi no vale, foi no rio, foi não sei aonde. Você tem que ter o seu secreto. Porque quem conhece sua identidade não precisa dizer que é. Quem tem que sempre ficar afirmando que é, porque na verdade não é nada. Quem sabe que é, não precisa dizer que é, porque ele simplesmente é. Aleluia. Simplesmente é. Então Paulo, ele foi forjado assim. Ele tinha uma palavra.
Ele é meu vaso escolhido, Ele vai levar o meu nome perante os gentios, Ele vai ser cheio do Espírito Santo. Então detalhe, Ele está no secreto, Ele está orando. Segunda coisa, Ele tem uma palavra. Meu irmão, quer ser autoridade no reino espiritual? Conheça a palavra, leia a palavra. Tem gente que sabe frase romântica de cor para mandar no WhatsApp, mas não sabe um versículo da Bíblia. Ah, mas é agora. Quando eu era jovem, eu decorava umas frases do Fernando Pessoa. Só que não tinha WhatsApp para mandar, nós tinha que mandar bilhete. Ou bala Frigels. Te achei também, né? Só que agora, meu irmão, o que você tem que entender é que você amadureceu. Você agora precisa conhecer a palavra. Você agora precisa se aprofundar na palavra. Você precisa reconhecer a palavra. Você precisa meditar na palavra. Você precisa mergulhar na palavra. Quem conhece a palavra, meu irmão, não vai ser confundido pelo inimigo. Quem conhece a palavra não vai ser enganado pelo inimigo. A palavra vai fazer de você conhecido no reino do Espírito. Tem muita gente que quer conhecer a palavra para entrar em debate religioso. Ai, qual a sua linha teológica? Ai, você é calvinista, arminiano. Grande coisa, meu irmão. Vamos ser bíblico. Quem conhece a palavra, flui na palavra e sabe que Deus tem as formas dele de agir, de trabalhar e de se mover. Terceira coisa que fez Paulo conhecido no reino do Espírito: submissão à imposição de mãos. Jesus falou assim, Ananias, Jesus falou para alguém da igreja: vai lá e impõe as mãos sobre Saulo. Saulo ou Paulo, pastor? É o mesmo nome. Deus nunca mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Não. Ele mudou de região. Quando ele saiu da região de Israel e foi pregar para os gentios, ele era chamado de Paulo. Transliteração de nome. Como se alguém, fosse, de repente, transliterar o nome. Paulo para Paul. Se for os nossos paulinhos, é Paulinho. Pô, saiu agora, cara. Então Deus não mudou o nome dele. Ele chamava Saulo, Shaul, porque estava em Israel. Ele começou a andar pela Arábia, ele começou a andar pela Galácia, ele começou a andar pela Macedônia. Então eles chamavam ele de Paulo. A mesma coisa, Deus não mudou o nome dele. Só que aqui tem um outro segredo. Ele se submete à imposição de mãos de Ananias. Sabe o que é isso? Isso fala da comunhão na igreja. Sabe, quando você consegue se submeter, quando você consegue entender, sabe, que só tem autoridade quem está debaixo de autoridade, irmãos. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Então, como Paulo era reconhecido no reino do Espírito? Oração, secreto. Segunda coisa, palavra. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. Ele buscava. Você vai vendo aqui o quanto Paulo buscava, o quanto ele foi preparado. Durante 10 anos se preparando. 10 anos se preparando. Foi nesse momento de preparo que ele viajou, que ele subiu lá no Monte Sinai. O que Gálatas fala de um monte na Arábia. E lá ele tem revelações profundas de Jesus. É por isso que ele escreve: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado pão, ele recebeu do Senhor. Ele vai buscar no secreto, na intimidade, na oração. Ele tem a palavra, ele tem a autoridade na palavra. E meu irmão, você vai vendo a história de Paulo. A hora ele estava submisso, a
Barnabé, outra hora ele estava submisso ali a Silas, outra hora ele que estava liderando Silas e Barnabé, e você vai vendo que a Bíblia traz às vezes o nome de Paulo primeiro e o nome deles depois o nome de Barnabé primeiro, depois de Saulo. Quem estava liderando a missão estava na frente no nome, e Paulo não tinha problema com isso, ele não queria mandar, ele queria ter autoridade, ele não queria ser alguém que mandava em ninguém, ele queria ter autoridade no reino do Espírito. É por isso que quando teve a afronta, meu irmão, com demônios, os demônios disseram: Jesus a gente conhece muito bem, Paulo a gente sabe quem é, e vocês quem são? Porque aqueles que brincam no reino do Espírito não são reconhecidos no mundo do Espírito. E em nome de Jesus, meu irmão, eu oro nessa noite para que você tenha um batismo de autoridade que vai vir pela sua identidade. Você precisa saber que você é filho, que você é filha, e que nada vai roubar isso de você. Amém? Posso ler o último texto? Mais 50. É o penúltimo então. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Eu quero fechar o que tem a ver com a nossa identidade. Segunda aos Coríntios 6, 18. E serei o seu, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Diz quem? Um pouquinho antes, no capítulo 5, volta lá no capítulo 5, 2 Coríntios 5, 17. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas. Quando você tem a sua identidade de Cristo, você tem a sua posição em Cristo, você tem então, sabe, essa palavra de ser uma nova criatura. Então as coisas velhas passaram, você precisa resolver o passado, você precisa perdoar. Perdoar não vai apagar o que foi feito de errado, mas vai construir um novo futuro, escrever um novo futuro. Não apaga o que foi errado, mas escreve um futuro assertivo. Agora é o último mesmo, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Não brinquem, reconciliem-se com Deus. Mas essa expressão, somos embaixadores. Então, meu irmão, entenda, na nossa identidade somos filhos e filhas, na nossa autoridade somos embaixadores de Cristo. Esses dois textos que eu li com você, Deus falando, eu peguei só aquele trecho, Deus falando: portanto, vocês são agora meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sua identidade está em Cristo, em Deus, e sua autoridade está em ser embaixador de Cristo na terra. Você sabe o que é ser embaixador, né? Alguém que é um embaixador aqui do Brasil, embaixador lá na Inglaterra, lá é um pedacinho da Inglaterra, lá, e um brasileiro, se correr lá para dentro, tem socorro, tem proteção. Isso é embaixada. O embaixador representa uma nação. Ser embaixador de Cristo é porque aqui nessa terra você representa o reino, uma nação, o reino do céu nessa terra. Aonde você está, meu irmão, tem proteção, provisão e prosperidade, tudo a ver com o reino. Aleluia? Se coloque em pé, vamos orar. Nós precisamos conhecer a essência da nossa identidade. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
o que tem te afrontado, meu irmão? O que tem te afrontado? Existem pecados te afrontando? Existem mágoas, ressentimentos te incomodando? Existe opressão? Sabe qual é a opressão? Você está mal e não sabe por que está mal. Você acorda um negócio, aí você fala assim: amor, não estou legal, o que isso aí? Não sei, tá ruim, estou com um mau pressentimento. O que está te afrontando? Pesadelos? Pesadelos à noite? Os excessos, a Bíblia diz assim que pelos muitos trabalhos vêm os sonhos, está em Eclesiastes. Você está sonhando que está muito perturbadão durante o dia, perturbadona, a mente não para, a cabeça não para, fica pensando muita coisa ruim. Fica com a mente, sabe, agitada, acelerada, aí à noite não descansa. Demônios têm perturbado o seu sono. Demônios têm perturbado sua família. Mas eu quero garantir para você que num posicionamento correto, você vai exercer sua autoridade pela identidade que você tem. Sabe, um posicionamento correto, para que o inimigo não venha te envergonhar. Esses homens saíram envergonhados, nus, pelados, isso significa vergonha. Eles saíram envergonhados daquela situação, porque eles tentaram exercer uma autoridade que eles não tinham, não estava atrelada à identidade deles. Eles pensavam que por ser judeus, por ser filhos de sacerdote, estava tudo resolvido. Não estava nada, meu irmão. Não estava nada. Se posiciona. Não adianta você vir na igreja, sabe, cultuar a Deus, sabe, e receber uma palavra e adorar. Aí você ouve essas músicas maravilhosas, chega lá no seu carro, você põe um pagodão, um funkão lá. Não adianta você vir na igreja, adorar, cultuar a Deus. Não é que não adianta, mas corrige. Aí vem e tal, aí chega em casa, espera todo mundo ir dormir para ligar a televisão, para ver porcaria. Você é filho e você é embaixador. Sua identidade está em filiação. Você é filho de Deus. Paternidade não tem nada a ver com homens. Paternidade tem a ver com Deus. Ele é pai, você é filho. Ser embaixador, isso está ligado na sua autoridade. Sabe, você vê alguma coisa na sua casa que não é de Deus, que não está de Deus, sai em nome de Jesus. Você vê alguma coisa acontecendo, não é de Deus, você sabe que não é de Deus, está dando discernimento que não é de Deus, repreende em nome de Jesus. Para de brigar com pessoas. Seu foco não é pessoas, é o reino do Espírito. E tem muita gente brigando com pessoas, batendo boca com pessoas dentro de casa, confusão, porque ele acha que é natural. Tudo é natural, meu irmão, é espiritual. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que haja aqui hoje, Pai, uma revelação de identidade, Pai. Muitos dos teus filhos estão ainda, Senhor, ainda confusos, ainda, Senhor, sem entender de fato quem são, com dúvidas no coração, com algumas incredulidades.
com algumas falhas, Senhor, no caráter, mas, Senhor, nós queremos nos posicionar aqui diante do Senhor. Queremos ter, Senhor, de fato a convicção de que o inimigo jamais vai prevalecer contra a nossa vida, ou a nossa casa, ou contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Assim como o Senhor operou com libertação, cura e maravilhas, o apóstolo Paulo, conhecido no reino do Espírito, operou com libertação, cura e maravilhas. Que seja assim na tua igreja hoje, Pai. Libertação, cura e maravilhas, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que esse temor, Senhor, que foi gerado hoje no nosso coração, possa nos fazer, Senhor, olhar para a Tua Palavra, buscar a Tua Palavra, buscar o nosso secreto, Senhor, entender da comunhão na igreja, assim como Paulo, Senhor. Ele era conhecido no reino do Espírito, porque era um instrumento escolhido do Senhor, um vaso escolhido do Senhor. E eu sei que aqui eu estou diante de uma geração eleita, de um povo escolhido, de um povo adquirido. Então, Pai, que o Senhor possa ungir, Senhor, os Teus filhos com essa autoridade, Pai. Ungir os Teus filhos e filhas com essa autoridade, Pai, em nome de Jesus, Senhor.